A paz do Senhor mais uma vez, estamos aqui para mais uma empreitada espiritual. Nessa feita nós iremos dar prosseguimento a um assunto maravilhoso. Estamos tratando da Cristologia. Nós utilizamos o material da CPAD, que é a lição da Escola Bíblica Dominical, as lições da revista da Escola Bíblica Dominical, que está trazendo o assunto da Cristologia Bíblica. E hoje especificamente, dentro da Cristologia, nós vamos estudar também um pouco da soteriologia, ou seja, o assunto concernente à matéria da salvação. Tudo aquilo que fala referente à salvação, a obra que Cristo fez por nós. Mas espera um pouquinho. Antes de começar, primeiro eu gostaria de me apresentar. Você que não me conhece, sou seu irmão e conservo em Cristo, Cassiano, tá? Você que não é inscrito no canal está convidado a se inscrever aqui. Seja bem-vindo, faça parte dessa família. Do lado, ative o sininho para ficar por dentro das notificações, que a gente sempre está mandando vídeo semanalmente. E aqui você vai deixar o seu like, o seu joinha para fortalecer esse canal, porque aí o YouTube vai entender que essa mensagem está sendo relevante, está sendo importante e vai divulgá-la a outras pessoas. Eu louvo a Deus pelo número de pessoas que têm se inscrito e vamos abençoar aí, gente. Vamos fortalecer esse canal. Eu gostaria de dizer de antemão que eu não pude tratar do último assunto da pré-aula passada, dar uma pré-aula na lição passada. Inclusive o assunto era a respeito do ministério de Jesus, Jesus como rei, sacerdote e profeta. Fiquei muito triste não poder, mas tive problemas sérios. Minha filha, minha princesa, esteve doente, esteve dodói, e ocupou boa parte da minha vida cuidar dela. Mas não se preocupe, está tudo bem, está praticamente 100% bem. Então eu gostaria de dizer para você que nós vamos compensar. Eu garanto a você que está do outro lado que vai valer muito a pena essa pré-aula. Então, antes de iniciar, pegue um caderno, um lápis, uma caneta, uma folha, sua Bíblia, e vamos nos deleitar diante desse assunto que é lindo, é vasto, é maravilhoso. Nós vamos estudar sobre a obra, o que Cristo fez por nós. Esse é o tema da nossa lição. E antes de entrarmos no tema, eu gostaria de ler o texto oficial dessa revista que faz parte dessa lição, que faz parte da revista dos jovens, que está inserido na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, está escrito: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ou seja, Jesus deixou exemplo para seguirmos as suas pisadas. Gostaria de dizer que nessa feita nós não vamos ler, eu respeito quem o faz, alguns comentaristas gostam de ler a lição, né? Fica lendo pausadamente as coisas que estão na revista, não. Como aqui é pré-aula, eu gostaria de trazer alguns assuntos que de repente é um subsídio para fortalecer o seu plano de aula. É uma pré-aula para você montar um esboço, né? Estruturar uma aula para os seus alunos. Eu gostaria de lhe ajudar nisso aí, que se Deus me usar neste porém, eu vou ficar muito feliz, muito satisfeito. Então, o objetivo desta lição agora são três. Primeiro é esclarecer o que significa o caráter vicário da morte de Cristo, demonstrar que a expiação salvadora de Jesus foi ilimitada e, terceiro, apresentar as características singulares do sacrifício de Jesus. Então, eu gostaria de falar sobre esse assunto de uma forma mais vasta e me aprofundar o máximo possível, claro, dentro das minhas limitações, dentro da minha pequena e ínfima capacidade. Eu gostaria de dar o melhor de mim, e sei que mesmo dando o melhor é muito pouco, porque sem demagogia, respeito muito quem está do outro lado, sabendo que há grandes mestres que podem estar nos assistindo agora. Então, com muito respeito a você, eu sei que também acabo aprendendo. Mas eu gostaria aqui de citar um versículo muito importante para contextualizar isso aqui. Tudo que Jesus fez por nós, tudo aconteceu por conta
de algo que não se pode explicar com palavras humanas, que é o amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8 está escrito: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o que nós vamos estudar começa lá no Getsemane. E lá no Getsemane, a Bíblia mostra que começou os suplícios, o sofrimento de Jesus. Quando a narrativa feita por São Lucas, que inclusive era o único médico que biografou a vida de Jesus, diferente dos outros evangelistas, Lucas ele foi mais profundo em alguns quesitos, principalmente em se tratando do Getsemane ou Getsemane. E Lucas diz no capítulo 22 do seu evangelho, do evangelho que ele escreve, a partir do versículo 41, especificamente versículos 42, 3 e 44, que Jesus ali, ele suou grandes gotas de sangue. Em vez de suor, saiu sangue. E a ciência afirma o seguinte, que aquele fenômeno é conhecido como hematidrose. Então, na hematidrose, o homem ele passa por esse processo quando ele está sob um abatimento psicológico e biológico e físico muito grande. Então, levando em consideração que fazia pelo menos 9 horas que Jesus havia feito a última refeição e ele estava abatido psicologicamente, diante de tudo que ele iria sofrer, quando ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, com certeza era o gosto amargo do nosso pecado que estava agora contrapondo-se à santidade de Jesus. A santidade de Cristo estava enfrentando o gosto amargo dos nossos pecados, de forma que Jesus agora percebeu que era um sabor que ele não estava, na sua concepção, naquele instante, pronto para passar. Ele achava que seria duro demais, seria insuportável, até que ele disse: não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, o sabor amargo dos nossos pecados estava esmagando psicologicamente o nosso Senhor. Jesus no Getsemane, ele estava experimentando o início dos seus suplícios, do seu calvário, do ápice do seu sofrimento. Quando ali ele sofreu esse fenômeno chamado hematidrose. E segundo a ciência, para que isso aconteça, é um fenômeno raríssimo. É necessário que o coração que bate de 72 a 80 vezes, 80 batidas por minuto, ele acelere a ponto do homem ter um batimento cardíaco acelerado de mais de 120 batidas por minuto. E isso faz com que o coração comece a bombear sangue por todo o corpo. Então as finíssimas veias que estão nos tecidos capilares, que estão por baixo dos poros, elas começam a se elastecer a ponto de não suportar o fluxo sanguíneo e se rompem interiormente, e se rompem por dentro. Então o homem com o sangue passando por dentro do seu corpo nessa velocidade, ele começa a ter o corpo superaquecido. Então o corpo aquecido começa a agora fazer com que o calor transborde em suor. Mas em vez de sair suor, essas finíssimas veias que se rompem entram em contato com os poros sudoríparos, ou seja, o homem, em vez de suar sudorese, o suor, que é algo normal, ele começa a suar grandes gotas de sangue. E diz a ciência que cada gota de sangue, a dor é semelhante a um alfinete saindo, a pontinha de um alfinete saindo de dentro para fora. Eu não quero te emocionar, nem quero te sensibilizar, mas era mais ou menos isso que o Salvador estava passando naquele momento. E não só era no seu crânio, era no seu corpo inteiro. A Bíblia diz que jorrava gotas de sangue. Era esse fenômeno hematidrose. E dentro daquele fenômeno ele estava abatido. E ele falou que a sua alma estava coberta de tristeza. Então primeiro ele enfrentou o Getsemane e o fenômeno hematidrose. Depois, em seguida, ele enfrentou a traição do seu amigo de Judas,
quando os guardas do templo veio com Judas, levou Jesus até a casa de Anás. Anás, que era sogro de Caifás, recebeu Jesus ali e fizeram o primeiro julgamento clandestino. Aliás, quando mandaram os guardas do templo prender Jesus, já era mais de 9 da noite. Então era tudo clandestino, porque levando em consideração que os fóruns de Jerusalém só funcionavam até as 6 da noite. Então foi tudo, agiram de forma clandestina, ou seja, foi tudo clandestinamente arquitetado. De sorte que, depois da casa de Anás, Jesus foi humilhado, esbofeteado, bateram em Jesus, e Anás mandou com que Jesus fosse maniatado e conduzido até o seu genro Caifás. E chegando lá, à casa de Caifás, conduziram Jesus ao Sinédrio. E lá no Sinédrio, Jesus sofreu, foi espancado, foi humilhado. E depois que Jesus ele foi espancado, depois que Jesus foi humilhado, depois que Jesus sofreu abatimento moral, depois que Jesus sofreu violência psicológica e física, mandaram Jesus até Pilatos, porque Pilatos era o governador de toda a Judéia. Então, quando chegou até Pilatos, Pilatos fez algumas perguntas, Jesus esteve calado, mas Pilatos, sabendo que Jesus era conhecido como Galileu, por ser criado na Galiléia, sabendo Pilatos que Herodes, que era o prefeito da Galiléia, estava em Jerusalém, aí mandou Jesus até Herodes. Herodes gostou da ideia, porque na época Herodes e Pilatos não estavam bem, estavam de mal um do outro. E isso, inclusive, causou, segundo a Bíblia, uma reconciliação entre os dois. Jesus foi enviado até Herodes. Herodes, curiosamente, queria conhecer Jesus, achando que Jesus poderia ser a ressurreição de João o Batista. E Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que já havia morrido há muito tempo, fez algumas interrogações. Jesus posto ficou calado. E aí os soldados de Herodes escarneceram de Jesus, colocaram a veste real em Jesus. E Herodes, mandou Jesus de volta a Pilatos. E quando Jesus voltou para Pilatos, Herodes, que estava lá na fortaleza Antônia, permitiu que os seus soldados batessem, humilhassem Jesus. E Jesus sofreu naquele instante algumas violências psicológicas e físicas. E foi escarnecido, foi zombado, e enviaram Jesus até Pilatos novamente. E quando Jesus foi enviado até Pilatos, dessa vez no Pretório, Pilatos quis fazer uma jogada política, libertando um preso como era toda a Páscoa, sugeriu que Jesus fosse solto, achando que o povo preferia Jesus em vez do pior preso, que era Barrabás. Para surpresa de Pilatos, o povo rejeitou a Jesus e preferiu Barrabás. A cruz que era de Barrabás agora estava destinada a Jesus. Jesus havia tomado uma série de chibatadas, era uma quarentena menos umas, ou seja, 39 chibatadas, de um instrumento romano chamado flagrum, que era um chicote, cujas pontas havia bolinhas de chumbo e pedacinho de ossos. A bolinha de chumbo, quando batia na pele humana, causava hematomas, enquanto que os pedacinhos de ossos era para rasgar os hematomas. E cada vez que o hematoma era rasgado, a bolinha que batia novamente abria aqueles hematomas. De sorte que, segundo o historiador, alguns presos, alguns condenados, tinham seus órgãos expostos das feridas, das profundidades das feridas. Então foi muito séria a sessão do que Jesus passou, aquela surra, aquela violência. Mesmo assim, o povo preferiu libertar Barrabás. Agora estava o Nazareno destinado a carregar uma cruz que não era sua, a cruz de Barrabás. E Barrabás, como foi eleito pela maioria como um homem que deveria ser livre naquele dia, Barrabás era o maior representante meu e seu. Barrabás, que foi um homem preso por formação de quadrilha, por vandalismo e por homicídio, se fosse hoje, ele pegaria uma pena de mais de 40 anos facilmente.
Então lá ele foi condenado à morte, mas foi absolvido porque outra pessoa ia carregar a sua cruz e ia ser crucificado em seu lugar. Então Jesus começa agora pelas 14 quadras de Jerusalém até o Gólgota. E ele carregou, conduziu a sua cruz. Chegando lá no Calvário, a Bíblia mostra que aconteceram 7 fenômenos distintos na hora da crucificação, entre 9 da manhã e as 3 da tarde. Inclusive o destaque delas foi o terremoto onde as rochas se fenderam, o eclipse do sol, que o tempo escureceu de meio-dia às 3 da tarde. E também outro fenômeno muito interessante foi o véu que se rasgou, levando em consideração que o véu ele tinha mais ou menos 9, mais ou menos não, precisamente o véu tinha 9 metros de comprimento, aliás, 18 metros de comprimento, 9 metros de largura, e a espessura do véu era um palmo de uma mão fechada, ou seja, o véu ele tinha entre 10 e 12 centímetros. A Bíblia diz que se 2 carroças de boi puxassem de um lado para o outro, não rasgaria o véu. O véu que demorou mais de 40 anos para ser confeccionado, estava ali posto entre o santo e o santo dos santos. Quando Jesus deu o último brado, ele rasgou de alto a baixo, ou seja, de Deus para o homem, abrindo o caminho da salvação. E a Bíblia diz, dentre esses 7 fenômenos, no meio da crucificação, Jesus também falou as suas últimas 7 palavras. Foram coisas fenomenais. Tudo que aconteceu desde as manifestações da natureza, as coisas que aconteceram desde o Getsêmani, até mesmo o momento em que o véu se rasgou, aquilo provou que tudo que Jesus fez por nós foi perfeito. Tudo estava numa figura de uma linguagem tipológica previsto desde o Antigo Testamento. E é sobre isso que nós vamos adentrar mais um pouco. A Bíblia diz que a obra de Jesus é vicária. Mas por que a obra de Jesus é vicária? Por que a Bíblia diz que a obra de Jesus é vicária? Porque a palavra vicária não é uma palavra que se encontra na Bíblia, é uma palavra grega que significa sacrifício substitutivo. Ou seja, ele se sacrificou por nós, ele tomou a cruz de Barrabás, a cruz da humanidade, o castigo que era para nós, como disse Isaías no capítulo 53, ele levou sobre si. Isaías no capítulo 53 diz que ele foi subindo como um renovo, como uma raiz de terra seca, não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então a obra vicária de Cristo é a obra substitutiva, ou seja, ele nos substituiu, ele se pôs em nosso lugar. Mas a obra de Cristo não é só substitutiva, não é só vicária, ela é também expiatória. Uma das coisas mais lindas que a Bíblia mostra no sacrifício de Cristo é quando fala que o sacrifício de Jesus é expiatório. E o que seria a expiação? Segundo a palavra de Deus, expiação é o sofrimento compensatório de uma culpa, ou seja, o sofrimento de alguém, ele compensa a culpa de outrem. É como, por exemplo, algum tempo passou no jornal uma mulher que, por uma imprudência, deixou o gás ligado, houve um incêndio, ela perdeu os 3 filhos, e aí os policiais, junto com o juiz e todo o ministério, enfim, as autoridades achou melhor que ela não fosse presa, porque só a dor que ela estava sentindo é como se aquela dor já a ausentasse de qualquer tipo de culpa, ou seja, foi um sofrimento compensatório. Então, alguém, nesse caso de Jesus, ele não sofreu pela culpa das coisas que ele fez, ele não tinha nada a ver com as nossas culpas, mas ele sofreu em nosso lugar, ele se pôs em nosso lugar, ele se colocou diante de Deus para sofrer por nós. Porque a palavra expiação é isso, é perdão, é ausência de culpa. Como diz numa linguagem da jurisprudência, diz o seguinte, que expiação é cumprimento de pena imposta à pessoa a quem se imputou a prática de um crime. Ou seja, a quem se imputou a prática de um crime,
o cumprimento dessa pena é a expiação. Não se pode prender um homem se ele já ficou, segundo as leis brasileiras, são 30 anos o máximo de cadeia. Se ele já ficou os 30 anos, não se pode mais culpá-lo de alguma coisa, porque já foi expiada, a sua culpa já foi expiada. Foi o que Jesus fez por nós. Então isso me lembra muito algumas verdades do Antigo Testamento, porque essa palavra expiação aparece na Bíblia 169 vezes, desde Êxodo até Ezequiel. E quando aparece a primeira vez em Êxodo, lá no capítulo 29, versículo 33, a Bíblia já começa a dar algumas definições de expiação. Então, eu lembro muito do dia da expiação, que é o dia comemorado pelos judeus, o Yom Kippur. O que acontecia no Yom Kippur? O Yom Kippur é um dia comemorado que era o mais importante para o calendário sacerdotal, aonde o sumo sacerdote, no 10º dia do 7º mês, levando em consideração que o 7º mês fica entre 15 de setembro e 15 de outubro do nosso calendário, então o Yom Kippur era mais ou menos o dia 25 de setembro. Naquele dia o sumo sacerdote pegava 2 bodes, 2 animais, e sobre o primeiro ele colocava, diante do arraial, colocava as mãos sobre o primeiro bode, e representava o povo, e transferia a culpa do povo para aquele bode e soltava-o no deserto. E aquele animal simbolizava que o pecado de Israel estava saindo do meio do povo. Enquanto o segundo animal era sacrificado de forma como que individual em nome do culpado. O inocente agora era sacrificado. E aquele animal, quando era sacrificado, ele era sacrificado no altar do pátio, no lugar mais alto, e após ser sacrificado, o sangue daquele animal era conduzido ao interior do santuário. E lá dentro, o sumo sacerdote apresentava o sangue daquele animal e aspergia, atravessando o véu do templo, que era o véu do tabernáculo, ele aspergia o sangue sobre a tampa da arca. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco a respeito. Então aquele animal morria, sem nem conhecer as pessoas, mas morria pelos culpados. Então isso é uma obra expiatória, é quando alguém se põe no lugar de outra pessoa, para que o sofrimento daquela pessoa que se pôs no lugar, ou seja, o sofrimento do inocente, venha a ser compensatório à culpa daquela pessoa que estava para ser condenada. Foi o que aconteceu com Jesus e Barrabás, com Jesus e a multidão, o que aconteceu com Jesus e nós, seres humanos, até hoje. Então essa é a obra expiatória. Inclusive, o verbo expiar, ele aparece 11 vezes na Bíblia, como a palavra expiação, que aparece 169 vezes, de Ezequiel, aliás, de Êxodo a Ezequiel, não aparece no Novo Testamento. A palavra expiar, o verbo expiar, aparece 11 vezes na Bíblia. O que eu acho muito interessante é que dessas 11 vezes aparece uma vez no Novo Testamento em Hebreus. Eu quero ler para vocês Hebreus. Hebreus 2,17 diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote daquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Então Jesus se pôs como um sumo sacerdote diante de Deus para expiar o pecado do povo. Essa é a característica da sua obra expiatória. O termo expiatório só aparece uma vez na Bíblia, e é lá em 2 Crônicas, no capítulo 29, quando o rei Ezequias ele restituiu o culto, restaurou o culto. A Bíblia diz que ele preparou 28 animais, e desses 28 animais, naquele dia ele sacrificou a Deus como um sacrifício expiatório. Eu gostaria de ler com vocês, lá em 2 Crônicas 29 e 21 está escrito: e trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes para sacrifício expiatório pelo reino e pelo santuário e por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Então, todos esses 28 animais foi como sacrifício, para sacrifício expiatório, ou seja, para expiar a culpa do povo que havia esquecido
havia esquecido o culto a Javé, o culto a Jeová. Jesus, seu sacrifício foi vicário, ele nos substituiu, foi expiatório, removeu a nossa culpa, se pôs no nosso lugar para que o seu sofrimento tirasse toda a nossa culpabilidade. E também o seu sacrifício foi como uma oferta de oblação. Que era uma oferta de oblação? Era uma oferenda voluntária, era quando alguém oferecia um sacrifício voluntário, era uma oferta voluntária. E essa oferta, no geral, era uma oferta derramada. Ele derramou a última gota do seu sangue em sacrifício voluntário. E a Bíblia diz em João capítulo 19, a partir do versículo 30, versículo 34 precisamente, versículo 33, diz que os soldados olhou para Jesus e percebendo que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Versículo 34 diz: mas um dos soldados pegou a lança e furou do seu lado, e logo saiu sangue e água, regeneração e lavagem, lavagem e regeneração. Aquilo foi o seu sacrifício voluntário, a sua oblação, a sua oferta derramada. Ele derramou a última gota de sangue por nós. Mas a oblação não seria só seu sangue, como seria também a sua carne. Eu gostaria de ler um texto que mostra isso, a oblação, o sacrifício de Jesus que ele fez por nós como oblação. Veja comigo. Aos Hebreus 10:10, diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Essa palavra oblação que aparece 3 vezes no Novo Testamento e 3 vezes no Antigo Testamento. Jesus, ele se ofereceu voluntariamente, seu sangue derramou, sua carne foi dilacerada, foi partida por nós como um símbolo daquilo que chamamos a Santa Ceia do Senhor. Ou seja, foi voluntário, foi oblação. Por que foi voluntário? Uma escola de samba aí mostrou um Jesus sendo capturado pelo diabo, sendo maltratado, mas não foi judeu que matou Jesus, não foi o diabo que matou, foi ninguém. Jesus mesmo se entregou, e é bíblico isso. Quando questionado a respeito, o próprio Jesus deixou isso muito bem claro. João capítulo 10, versículo 17 e 18, Jesus disse assim: por isso que o meu Pai me ama, porque este mandamento eu recebi de meu Pai, eu dou a minha vida. Meu Pai me ama porque eu dou minha vida para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Ele deu a vida para tornar a tomá-la. Ninguém tirou dele. Ele falou: eu faço isso voluntariamente. É necessário que isso aconteça. Que Deus lindo é esse? Quando Pedro cortou a orelha de Malco, quis defendê-lo, ele disse: não faça isso, Senhor. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele enviaria 72 mil anjos para livrar. Mas ele não quis. Porque era proposital, foi uma oblação, foi uma oferta voluntária. Aleluia. Vamos ver mais outro aspecto do sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que Jesus fez propiciação pelos nossos pecados. É propiciação pelos nossos pecados. E o que seria propiciação pelos nossos pecados? Essa palavra aparece primeiro lá em Êxodo, lá no capítulo 32 de Êxodo. Eu quero ler com vocês. 32 de Êxodo, versículo 30, olha o que Moisés fez. Diz assim: e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim, não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Que coisa forte é isso aqui. Observe comigo o versículo 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Moisés se interpôs entre Deus e o povo e disse assim: entre Deus e o povo, Moisés intercedeu e disse: ou o Senhor perdoa esse povo, ou risca-me do teu livro. Obviamente, Deus preferiu perdoar esse povo. Pelo amor que Deus tinha a Moisés, pela sua justiça, Moisés ali estava sendo a figura de um libertador, a figura do seu filho, a figura de Cristo. Foi o que Cristo fez. O que Moisés falou aqui, que estava fazendo uma intercessão, um sacrifício propiciatório, uma propiciação, foi o que Jesus fez, propiciação.
E propiciação é o sacrifício que aplaca a ira de Deus e alcança o seu favor. Isso no conceito mais abrangente de todas as religiões. Então aquilo que aplaca a ira de Deus, quando Deus vê a humanidade mergulhada em pecado, a sua ira se acende contra o pecado da humanidade, mas só há um sacrifício que aplaca a ira de Deus e alcança o seu favor. Por isso que é chamado de sacrifício propiciatório, porque vem de propício, de favor, de obséquio, de graça imerecida. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas por que o sacrifício de Jesus foi propiciatório? Não só a figura de Moisés, como o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a palavra propiciação ela aparece 15 vezes em toda a Bíblia, 12 vezes no Antigo Testamento e 3 vezes no Novo Testamento. E quem falou de uma forma linda a respeito foi João. Primeira Epístola de João, capítulo 4, observe o que está escrito. 1 de João 4,10 está escrito: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, não, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação. Ele que enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Agora veja 2 capítulos anteriores. Capítulo 2 da primeira epístola de João, versículo 2 está escrito: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, Jesus se interpôs entre a humanidade e Deus para aplacar a ira de um Deus que não pode ver o pecado. A Bíblia diz que Deus não pode ver o mal nem a vexação. Então, Jesus ele veio para fazer a propiciação pelos nossos pecados. Veja que Paulo fala em Romanos 3,25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos nossos pecados dentro cometidos sob a paciência de Deus. Então, o que quer dizer isso? Quando fala dos nossos pecados antes cometidos sob, debaixo da paciência de Deus. Aqui é uma das partes mais lindas, eu quero que você redobre sua atenção, pensando em propiciação, agora lembrando de propiciatório. E a palavra especificamente propiciatório, ela aparece 23 vezes na Bíblia, 22 vezes no Antigo Testamento e uma vez no Novo Testamento. E a única vez que aparece a palavra propiciatório no Novo Testamento está em Hebreus capítulo 9, veja o que está escrito, Hebreus capítulo 9, versículo 5. E sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Então essa palavra propiciatório, ela aparece a última vez aqui em Hebreus, mas aparece a primeira vez lá em Êxodo, no capítulo 25. Êxodo capítulo 25, versículo 17. A Bíblia mostra ali a confecção da arca, e o propiciatório seria a lâmina de ouro que serviria como uma tampa da arca. Aquela lâmina que teria mais ou menos, precisamente, a Bíblia diz que ela teria 2,5 côvados de comprimento, 1,5 côvado de largura. Ou seja, levando em consideração que seria um tamanho entre 45 e 46 centímetros, um côvado, seria mais ou menos 68 centímetros de largura e mais ou menos 1,12 m, 1,13 m de comprimento. Aquela tampa estaria cobrindo a arca. A arca que era feita de madeira de citim ou madeira de acácia revestida de ouro, tinha uns elementos sagrados dentro da arca. Mas eu quero dizer o seguinte, que aquela arca que era colocada no Santo dos Santos, atrás daquele véu que nem 2 carroças de boi conseguia rasgar, aquele véu que cobria, era uma parede que bloqueava entre o santo e o Santo dos Santos, a arca ficava ali atrás. Só o sumo sacerdote no dia da expiação, no Yom Kippur dos judeus, que é o dia do perdão, uma vez por ano, entrava, matava o animal lá fora, trazia o sangue do animal e aspergia o sangue sobre a arca, sobre a tampa da arca. E aquela tampa, o propiciatório, era conhecida também como tampa ensanguentada. Aquela tampa não permitia que quem estava em cima, aquela tampa não permitia que quem estava em cima visse o que estava dentro da arca. Quem fosse olhar para dentro da arca enxergava, antes de tudo, aquela tampa ensanguentada, que era guardada por 2 querubins, um olhando para a direita, outro para a esquerda, prostrado como se estivesse adorando a Deus, que eram seres guardiões que estavam guardando a arca.
Mas o que eu acho muito interessante é que aquela tampa ensanguentada ela bloqueava a visão de quem queria ver as coisas que estavam dentro da arca. E aquela arca é a figura do homem, porque a Bíblia mostra que a nossa natureza humana ela é cheia de nó, porque a madeira de acácia, a madeira de citim, é uma madeira cheia de nó, difícil de trabalhar. Então Deus escolheu essa madeira, a madeira cheia de nó, mas Deus nos revestiu, pegou um homem cheio de nó, a natureza decaída, pecaminosa, e revestiu da sua glória, que é o ouro da arca. Colocou os seus elementos sagrados, e depois nós vamos falar com mais detalhe, de repente em outra oportunidade. Mas eu quero dizer que aquela arca simboliza o homem. Agora, o homem nada é se não tiver aquela tampa, porque quando a ira de Deus se acende contra o homem, que Deus olha, vai olhar o que está dentro do homem, Deus ele não destrói o homem, porque entre Deus e o homem alguém se interpôs para fazer propiciação, ou seja, há o propiciatório, há uma lâmina de ouro, uma tampa, que é a tampa ensanguentada. Quem é? Jesus, que ele fez propiciação, ele foi o nosso propiciatório. Lê novamente Romanos capítulo 3, versículo 25, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então Jesus ele foi o nosso propiciatório, ele fez propiciação pelos nossos pecados, ou seja, é a nossa tampa ensanguentada. Aquele modelo de propiciação, ela aplaca a ira de Deus e atrai o favor desse Deus. E até as tribos primitivas tinham mais ou menos um conhecimento, não eram teólogos, não tinham acesso à Bíblia, mas tinham um conhecimento, por exemplo, os astecas. Eles usavam o calendário solar de 360 dias. E havia, por conta desses 360 dias, a cada 52 anos aproximadamente, havia um eclipse. E naquele eclipse ficava o dia inteiro escuro, naquele eclipse solar, o tempo ficava escuro. Então a cada 52 anos, o rei de toda a tribo dos astecas pegava o seu filho mais velho, que era sucessor ao trono, e agora sacrificava o seu filho. Pedia para o representante da religião levá-lo ao ponto mais alto, apresentá-lo aos céus, e aí rasgava com o cutelo o peito do moço, arrancava-lhe o coração e ali a carne ainda fresca acendia uma fogueira no peito dele. E com aquele sacrifício, entendia-se que se o mundo não acabasse ali naquele eclipse, voltasse, as trevas fossem embora e voltasse a luz, era sinal que os deuses tinham a sua ira aplacada, não estava de mal das pessoas, que havia dado outra chance, uma nova chance. Então aquele sacrifício daquele filho do rei daquela tribo aplacava a ira dos deuses. A grande realidade é que Jesus que fez isso legitimamente. Jesus, ele abriu o seu peito, deu tudo que tinha, se expôs publicamente na cruz, deu tudo que lhe era precioso, a sua vida, derramou a sua última gota de sangue para aplacar a ira de um Deus santo. Dos 49 atributos de Deus, sem dúvida nenhuma, o maior de todos eles é a sua santidade. Inclusive seria doloroso demais para Jesus saber que o Pai, ao olhar ele carregando todos os nossos pecados naquele momento, não iria poder contemplar o seu próprio filho. Por isso que naquele momento Jesus falou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Mas eu quero continuar com essa pré-aula com vocês, que eu sinto a presença de Deus. O caráter do sacrifício de Cristo também é a redenção, a nossa redenção. O salmista no Salmo 49, verso 8, diz assim: pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. Meu Deus, que palavra tremenda! Jesus fez a redenção por nós. Ou seja, a redenção é resgate por preço. É como alguém paga para livrar um escravo, para pôr um escravo em liberdade. Paga o valor daquele escravo ou a dívida que aquele escravo tinha. E essa palavra redenção, ela aparece na Bíblia 15 vezes. Ela aparece mais no Novo do que no Antigo Testamento. Ela aparece 4 vezes no Antigo Testamento e 11 vezes no Novo Testamento. E todas elas apontam
para esse mesmo perfil. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos nos Salmos. Salmo 111, verso 9, diz assim: redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Ou seja, Deus enviou redenção ao seu povo. Era uma linguagem profética falando a respeito de Cristo, que iria se manifestar. Mas outro salmo interessante. Salmo 130, verso 7 diz assim: espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Para esperar. Por que para esperar? Para se cumprir o que estava no Salmo 14. Olha o que está no Salmo 14. Salmo 14, verso 7, é um clássico. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar dos cativeiros o seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então o texto começa: ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, a redenção que veio de Sião, ou seja, Jesus como Redentor. Ele veio para nos redimir, para nos resgatar, para quitar nossa dívida como escravo. Porque Pedro fala que de quem alguém é vencido, do tal se faz escravo, do tal se faz servo. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 6, que quando o homem se submete ao pecado, ele se torna servo do pecado, ou seja, escravo do pecado. Então Jesus falou no capítulo 8 de João que aquele que serve ao pecado é escravo do pecado. Então o homem estava escravizado. Jesus foi com o seu sacrifício e pagou a nossa conta. Ele pagou a nossa escravidão. Por isso que a sua obra é redentora. Ele nos redimiu, nos resgatou. Quer ver que esses versículos se cumpriram em Jesus? Lucas 2, versículo 38 está escrito assim: quando Jesus foi apresentado no templo, está escrito: e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus, Ana dava graças a Deus, e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ou seja, falava de Jesus, daquele menino que havia sido apresentado como sendo o Redentor prometido nas Escrituras. Por que Redentor? Porque veio para nos redimir das nossas culpas, das nossas dívidas, das nossas transgressões. Em Colossenses 1,14 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então é nele que nós temos a redenção, nós temos a remissão. Qual o outro caráter do sacrifício de Jesus? A libertação. Ele nos libertou. Jesus nos libertou da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz que Jesus, ele nos libertou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E as palavras de Pedro é linda, quando ele diz na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18, que não foi por prata ou por ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas fostes resgatado com o sangue de Jesus, através do sangue de Jesus, como um cordeiro imaculado e sem mancha. Então foi esse sangue que nos libertou, foi esse sangue que nos resgatou. Então esse sangue não é moeda só redentora, é também moeda de libertação. A Bíblia diz que ele nos reconciliou com Deus. E essa palavra reconciliar que aparece, reconciliação que aparece 5 vezes na Bíblia, é interessante que nesse texto aqui da revista, ela aparece em 1 Coríntios, no capítulo de número 5, versículo 18, diz assim: em tudo isto, porém, Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, por isso que Jesus é a nossa religião, religion. Ele nos religou a Deus. Religião vem de religare. Ou seja, entre nós e Deus, o nosso pecado causou um abismo entre nós e o nosso Criador. Deus nos gerou, o pecado, o diabo através do pecado nos degenerou e Jesus veio para regenerar. Ou seja, havia um abismo entre nós e Deus, Jesus veio como uma ponte para nos ligar novamente a Deus, nos reconciliar com o nosso Criador. Quer ver um texto interessante? Anote cada uma dessas referências bíblicas. Romanos 5,11 está escrito: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Efésios capítulo 2, versículo 16 está escrito: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as
inimizades. Pela cruz, ele nos reconciliou o homem com Deus. Agora, para finalizar a parte da reconciliação, Colossenses capítulo 1, versículo 20 e 21, está escrito: e vós também, que no outro tempo eras estranhos, inimigos, no entendimento pelas vossas obras mais, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Ou seja, tornou um homem vil, um pecador, em um homem santo, em um homem culpado. Ele arrancou a nossa culpabilidade para nos apresentarmos inculpáveis diante de Deus. Isso é reconciliação. Mas por que o processo da reconciliação? Porque vai além de uma simples amizade, de um retorno à amizade. Não é como alguém que estava de mal do outro e voltou a se falar, não. Isso vai muito mais além. Quer ver? Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Deus nos reconciliou, fazendo-nos voltar a Ele agora como filho. Deus resgatou em nós a verdadeira filiação, ou seja, a identidade paterna de Deus não havia se perdido. Deus nos reconciliou e essa obra de adoção, Deus agora traz ao seio do seu amor, ao recôndito do seu carinho paterno, nos traz como seu filho. Isso é lindo demais. Outro texto interessante. Gálatas 4:5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, ou seja, nos tornarmos filhos de Deus. E no capítulo 1 de João, o clássico está ali. João capítulo 1, versículo 11 e 12. A luz veio ao mundo, mas os homens não a receberam. Versículo 12 diz assim: mas a todos quanto receberam, Deus deu o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus aos que creem em seu nome. Então ele nos reconciliou, nos aproximou de tal forma que nos fez agora filhos de Deus pelo seu amor, nos tirando das trevas para a sua maravilhosa luz. Só um sacrifício perfeito poderia fazer de homens imperfeitos e pecadores filhos de Deus, mas como um homem pode ser filho de Deus? Isso seria muito improvável. Homem pecador, cheio de falhas, cheio de defeitos, quedanças, mazelas, filho de Deus. Paulo faz uma alusão a respeito disso no capítulo 11 de Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 17 e versículo 24. Versículo 17 diz assim: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, fostes injetado em lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira. Versículo 24. Versículo 24. Porque se tu fostes cortado da natureza do jambuzeiro contra a natureza e enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Ou seja, outrora éramos jambuzeiros bravos. Deus cortou esse galho e nos enxertou na oliveira. E se for pegar uma alusão que Jesus falou, ele é a videira verdadeira, por que não dizer também na videira verdadeira? Para pegar da sua seiva, dos seus nutrientes. Ou seja, Deus nos pegou no estado de miserabilidade, nos reconciliou para Ele, nos trouxe tão próximo que nós somos comparados a um enxerto. Ou seja, se pega uma árvore de um galho e enxerta em outra árvore, aquela que é enxertada passa a fazer parte da árvore na qual ela foi enxertada. Passa a ser o mesmo corpo, a mesma família, passa a ter o mesmo sangue, ou seja, os mesmos nutrientes, a mesma seiva. Por isso que hoje nós somos filhos de Deus. E para finalizar, essa é a obra da justificação. Como poderia um Deus tão santo chamar um homem como Davi, segundo o seu coração, Davi um homem adúltero, homicida? Como pode um Deus tão santo chamar Abraão, um homem mentiroso, criado na idolatria do seu pai Terá, Deus chamá-lo de amigo? Então, isso são coisas ilógicas no conceito e no ponto de vista humano. Mas para Deus mostrar que isso seria possível,
Deus nos justificou. E a justificação está além de um simples perdão. Quando João fala, lá no capítulo 1, versículo 8 e 9 da sua carta, ele diz que se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Então, aí ele fala no capítulo 2 que se nós pecarmos, nós temos um advogado lá nos céus, Jesus Cristo, que intercede por nós. Mas o que eu acho interessante é que nesse contexto, o mesmo João, ele diz que se confessarmos as nossas culpas, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas o justo, ele não perdoa. O juiz justo faz justiça. Você não vai ver um juiz dizendo a um delinquente, a um culpado: não, eu te perdoo, está perdoado. Não, ele vai dizer: não, você está sentenciado a cumprir a sua pena. Mas ele não fez isso. Ele, como justo, ele nos perdoou com a sua justiça, ele nos justificou. E o que seria justiça e perdão? Eu quero aqui finalizar trazendo uma rápida ilustração. Por exemplo, se alguém tem um problema no banco, o nome está negativado por alguma transação que foi feita e não deu certo, o homem deixou de pagar e o seu nome foi negativado, se passar alguns anos, 5 anos depois, aquela conta caduca e a sua dívida é perdoada. Porém, o homem jamais terá crédito para operar as mesmas transações ou realizar as mesmas operações. O banco vai perdoar a sua dívida, mas ele nunca mais terá o mesmo crédito. Isso aí é um perdão. Agora, o que é justificação? É um homem ter essa dívida, chegar alguém que ele, conhecendo ou não, pegar o nome dele e acoplar em uma conta conjunta. E o dono da conta conjunta que fez isso por um favor, sem aquela pessoa merecer, é uma pessoa que tem o crédito ilimitado. Aí o banco vai, transfere toda a dívida daquele devedor, aquela conta conjunta da pessoa que colocou o nome daquele homem, ou seja, Jesus é o dono daquela conta cujo crédito é infinito. Aquilo que o homem estava devendo foi extraído de Jesus através do seu sofrimento, da dura cruz e de tudo que ele passou na via dolorosa, no Calvário. E agora, em vez do homem, depois de, se fosse só perdoado, ele não poderia mais ter crédito para mais nada. Mas não. Se a conta conjunta tem muito crédito, depois que a dívida é paga, o homem continua com crédito infinito, enquanto ele estiver com a sua conta acoplada com aquele que fez a sua conta conjunta. Enquanto ele estiver como um enxerto de jambuzeiro bravo numa oliveira verdadeira ou numa videira verdadeira, enquanto ele tiver a sombra do Altíssimo como filho de Deus, a sua dívida foi paga e ele foi justificado. Então, essa é o sentido mais pleno de tudo que Jesus fez. Ele nos justificou. E eu quero finalizar lendo Romanos capítulo 3, versículos 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados gratuitamente. Então aproveite dessa liberdade, porque não maior, mas um dos maiores atributos de Deus é a sua justiça. Então aproveite isso que Ele fez por você. Celebre a sua vida adorando a Deus. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Essa foi a obra que Jesus fez. Claro que algumas pinceladas dentro das minhas limitações. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro das novas notificações dos novos vídeos. Desse lado, deixe o seu like. Eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui diante de Deus, diante de vocês, meus irmãos. Vamos trabalhar para que esse canal, essas mensagens, de repente alcance outras pessoas. Deus em Cristo abençoe. Aqui é madrugada, não sei aí. Mas um forte abraço, Deus em Cristo abençoe. Em nome de Jesus, até a próxima, querendo Deus, fique na paz.